Aqui nessa aula, segunda parte, né, sobre coeficiente de solubilidade, a gente analisa aqui as áreas que marcam a classificação de cada tipo de solução. Então, eu coloquei aqui, ó, solução saturada, tá vendo? Ó? Tudo que foi em cima da linha vermelha, esses pontinhos que estão sendo marcados aqui. Qualquer parte dessa curva vermelha. Ou seja, quando você fala em solução saturada, a massa do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, eu vou começar por ela para a gente começar a entender. Depois a gente passa para insaturada e supersaturada. Nós vimos na aula passada que isso aqui é a quantidade de soluto, seja ele qual for, em 100 gramas de água. E aí eu vou um pouquinho mais além. Eu posso colocar aqui múltiplos. Eu posso, por exemplo, querer saber, analisando o gráfico, quanto de soluto eu dissolvo em 500 gramas de água. Estou multiplicando por 5, então essa massa também vai ser multiplicada por 5. Se eu multiplico, a massa é multiplicada. Se eu divido, a massa é dividida. E o mais importante, sempre obedecendo a solubilidade em uma determinada temperatura. A temperatura aqui é fundamental. E a gente vai ver no decorrer dessa explicação. Então, o que interessa para mim ao analisar um gráfico? Quando eu olho aqui 20 gramas, 40, 60, 80, até 260, é a massa de soluto mínima e máxima que eu posso dissolver, segundo a análise gráfica, em 100 gramas do solvente, que é água. E aqui é gramas, tá? Falou em solubilidade, o solvente é dado em gramas, a quantidade. Então, vamos começar a 20 graus. Eu marquei aqui, ó. Vou botar aproximadamente 30 gramas do soluto. Então, eu tenho 30 gramas barra 100 gramas de água. Então, nessa temperatura, de novo, o soluto é genérico, não me interessa quem é. A 20 graus Celsius, aqui eu tenho temperatura, aqui eu tenho massa de água que vai dissolver esta massa do soluto. Então, a 20 graus Celsius, eu analisei aqui, ó, bem nesse pontinho em cima da curva. Está batendo 30 gramas. Nessa temperatura, em 100 gramas de água, eu posso dissolver, no máximo, 30 gramas. Então, 30 gramas barra 100 é o meu coeficiente de solubilidade. Aí entra aquele papo que eu falei. Em 50 gramas, quanto eu vou dissolver? Pô, se em 100 é 30, se eu dividir por 2, essa massa também vai ficar dividida por 2. Lembrando, a temperatura é constante, 20 graus. Isso não muda. Eu posso multiplicar, dividir massa do soluto, quantidade de água, porém, a temperatura é sempre constante para essa análise. Viu que show? Então, você pode multiplicar ou dividir a quantidade de água, multiplicar ou dividir a quantidade de soluto. Para ficar bem claro. Outra coisa importante quando a gente analisa o gráfico. Vou passar para cá, ó. 80 gramas, está batendo mais ou menos, vou chegar juntinho, né? Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou colocar aproximadamente 170 gramas. Então, a 80 graus Celsius, eu consigo dissolver em 100 gramas de água 170, ó. Tá vendo aqui? 170 gramas do meu soluto. Aí o cara pergunta, pô, se eu sair de 80 e resfriar esta solução a 20 graus, eu vou sair de uma dissolução de 170 e passar para quanto? Para 30.
Então você vai ter como precipitado a diferença 170, lembra que aquela 30 gramas? Menos 30, 140 gramas vão para o fundo do recipiente. É o que vai precipitar. Porque se aqui é 80 graus, eu consigo dissolver em 100 gramas de água 170 gramas do soluto. Aqui, em 20 graus, eu consigo dissolver em 100 gramas de água, ó, 30 gramas de soluto. Então, se você resfria de 80, que tinha 170 dissolvido, para 20, que só admite 30, eu tenho como precipitado 140 gramas do meu soluto. Gente boa, essa é a análise de qualquer gráfico. Então ele pode diminuir a temperatura, ele pode aumentar a temperatura. Quando diminui, ele vai perguntar a massa que precipitou. Quando aumenta, ele vai perguntar a massa que ainda dissolveu a mais. Viu que show? E aí, já que a gente está falando de solução saturada, que é o próprio coeficiente, a massa igual a do coeficiente de solubilidade, repara essa região mais escura aqui embaixo. Tudo que estiver abaixo da curva de solubilidade é porque a massa do soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Eu coloco aqui, ó, massa do soluto menor que o coeficiente. Por exemplo, a 20 graus, o coeficiente é de 30 gramas em 100 de água. Se eu coloco, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, 10 gramas, eu não cheguei nos 20, nos 30, desculpe. Eu não cheguei no coeficiente. Então está menor do que o coeficiente, ou seja, está menor do que a quantidade máxima que a 20 graus Celsius eu posso dissolver em 100 gramas de água. Então, quando for menor, aqui é 30, em 20 graus é 30 o máximo. Se eu tenho 10, eu tenho uma quantidade inferior. Isso quer dizer que, se eu quiser, eu posso dissolver mais, até um máximo de 30 gramas, que é o coeficiente. Como está abaixo da quantidade que é igual ao coeficiente, que é o próprio coeficiente, eu digo que as soluções, qualquer ponto, né, abaixo da curva de solubilidade, representa uma solução insaturada. Já a parte mais clara, acima da curva, qualquer ponto que você pegar aqui, é que a massa é superior ao coeficiente. Isso quer dizer que tudo que você colocar mais do que o coeficiente não vai mais dissolver. Na mesma temperatura. A 20 graus, o coeficiente é 30 gramas. Se eu colocar 31 gramas, esse 1 não dissolve mais. Nessa temperatura. O que vai acontecer com a massa que eu adiciono a mais do coeficiente? Ela vai depositar no fundo. Vai formar corpo de fundo ou depósito, tanto faz. Agora, eu estou aqui, aumento a temperatura, ó, nota, ó, quando eu aumentei a temperatura, bateu, ó, tá vendo? Se você vai aumentando a temperatura, isso admite que você aumente a quantidade de soluto, aumentando assim o coeficiente de solubilidade. Porém, tudo que estiver abaixo, menor, insaturada, está acima da curva, solução saturada, ou seja, tudo que você colocar mais vai depositar no fundo do seu recipiente. Show de bola? Alguns toques a mais que eu coloquei aqui são os tipos de curva. Repara que a vermelha e a amarela estão subindo. Lembra que aqui a temperatura, tá? Não botei de novo, é o mesmo esquema daqui, ó. Gramas de água, tá? Gramas de água, temperatura em graus Celsius. À medida que você caminha para a direita, você está aumentando a temperatura. À medida que você sobe, você está aumentando o coeficiente de solubilidade numa determinada temperatura. Então aqui eu só coloquei as curvas, né? No caso aqui são retas, mas tudo bem. A vermelha
inicia numa quantidade menor de soluto e de acordo com o aumento de temperatura, vai aumentando a quantidade de soluto dissolvido. Isso quer dizer que essa curva é ascendente. Isso quer dizer que com o aumento de temperatura, quanto mais calor essa substância, esse soluto absorve, maior a sua solubilidade. Isso indica, tanto o vermelho quanto o amarelo, que são ascendentes, uma dissolução endotérmica, porque ganhando calor, ela aumenta, indo para dentro, tá? Ganha, absorve. Absorvendo calor, a solubilidade aumenta. Em contrapartida, quando eu olho para rosa, você vê que à medida que eu vou aumentando a temperatura, a quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água diminui. Então, se eu aumento a temperatura e a solubilidade diminui, a reação está indo contra o que o soluto quer. Ou seja, ele quer que você diminua a temperatura para ele poder, diminuindo a temperatura da direita para a esquerda, tá vendo aqui, O que vai acontecer com a solubilidade? Aumenta. Olha o rosa aqui, Porém, eu não estou analisando assim. Eu estou analisando da esquerda para a direita. Se eu estou aumentando a temperatura, vermelho e amarelo aumentam a solubilidade, é porque a dissolução é endotérmica. O calor auxilia, ajuda a dissolução. Já na curva rosa, à medida que eu aumento a temperatura, a solubilidade diminui. Isso quer dizer que essa dissolução é exotérmica. Ela libera calor. Então, se eu aumento, eu estou prejudicando a solubilidade. Show de bola, né? E para fechar aqui, eu coloquei aqui uma retinha que é quase paralela ao eixo da variação de temperatura. Isso quer dizer que algumas substâncias, eu coloquei aqui, em algumas substâncias, a variação de temperatura interfere muito pouco, aí faltou aqui, desculpe aí, na solubilidade. Deixa eu rapidinho, peraí. Agora sim, solubilidade, está faltando, né? Então, repara aqui, curva, aqui, tá vendo? A diferença entre o início e o final da variação de temperatura, aqui não. Algumas substâncias, você vai ver que mesmo aumentando bruscamente a temperatura, de 0 a 100, a diferença de solubilidade, é mínima. E isso a gente vai ver na análise de gráfico, que vem na próxima aula, tá? Solubilidade 3. Legal? Então aqui eu dei uns toques fundamentais para a gente poder chegar à conclusão de qualquer questão que envolva análise gráfica de solubilidade. E o mais importante, eu não posso esquecer, é justamente aquela proporção que a gente trabalhou. É que as bancas, né? É o que as bancas de vestibular mais exigem quando você tem uma questão de leitura gráfica de solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Valeu, gente boa! Daqui a pouco a gente volta.